o lance de ir para fora, né? Que você teve que ir lá, faz uma prova. Como que é? Se o cara hoje aqui, que tá vendo a gente aqui, ele fala, cara, quero estudar fora, quero aplicar para uma universidade nos Estados... Vamos pegar os Estados Unidos, né? Ok. Porque nos Estados Unidos também tem diferentes níveis e tipos de universidade, né? Tem Igual o Brasil, né? Vai ter universidades topzeiras É. e vai ter universidades medianas e vai ter aquelas unisquinas que você paga e compra um diploma e não aprende Exato. nada. Lá tem aquelas, o pessoal chama Ivy League, né? Que As Ivy Leagues. que é que as top, né? Sim. Quais que estão nessa aí? Stanford. Harvard, Stanford. Não, Stanford eu não tenho certeza se tá. Columbia, Yale, né? Dartmouth. Tem algumas ali. E aí cada uma delas é forte numa determinada área, né? Isso aí o cara tem que saber também, né? O que pega é o seguinte do processo. No Brasil, as pessoas não falam, mas depois que você entra na faculdade você percebe, que se você entra em determinadas universidades, você vai ter uma veia mais para pesquisa. Porque os próprios professores meio que te induzem aquilo porque a faculdade é boa naquilo. Né? Muitas universidades públicas têm isso. Algumas outras têm uma veia mais forte para o mercado de trabalho. Né? Algumas são mais fortes para a área da saúde, outras para a engenharia. Isso já existe no Brasil, apesar de não ser comentado, porque você percebe só depois que você foi para a universidade, muitos se decepcionam, inclusive. Sim. Pô, eu queria fazer pesquisa, mas estou numa universidade que só fala de mercado de trabalho. Pô, eu queria ir para o mercado, mas a galera só fala para eu virar doutor e tal. Né? Então é importante essa definição. Lá fora isso é muito mais claro. Né? E aqui a gente também, no Brasil, a gente tem duas habilidades, né, que sempre são medidas. Uma é a habilidade lógica, racional, Enem, outra capacidade escrita também baseada, né, no processo de vestibular. Lá fora, são 10 habilidades avaliadas, né? São 10 pontos e eles se dividem metade pessoa, outra metade a parte talvez de notas, de do seu preparação histórico ali. intelectual. Tá. O que só nisso daqui, para mim, já vale a pena a gente refletir na ida para fora. Porque a gente acaba tendo mais chances de passar numa boa faculdade fora do que numa boa faculdade no Brasil. Porque você consegue demonstrar 50% aqui de quem é você como ser humano. O que eles vão pedir, por exemplo? No Brasil, esses 50% eles não medem, né? Eles não... Não, com certeza não. Isso é... Então, tem um conceito que eu criei para deixar mais didático para a galera, que é o conceito de delta. Delta em física, né? Velocidade final menos variação, velocidade né? inicial. É a variação. Onde você saiu, onde você chegou. Isso lá fora conta muito. Então, a sua história, ela conta muito. Legal. Exemplo, eu sou um filho de milionários, moro no Brasil, estudei nas melhores escolas, meu pai pagava 15 mil reais por mês na melhor escola privada de São Paulo do ensino médio, e serve para faculdade, mestrado, o conceito é o mesmo, né? Só que eu não era um bom aluno, tirava só nota 7. O outro veio de uma família carente, o pai abandonou quando era criança, teve uma escola pública péssima, não tinha professores, ele trabalhava desde os 14 anos de idade, então ele tinha que estudar de noite, porque durante o dia ele trabalhava, ele não conseguiu se desenvolver bem na escola e tirou nota 6, por exemplo. É uma média 6. Esse cara tem infinitamente mais chances de passar do que o outro que tirou nota 7. Entendi. Porque essa parte do contexto do cara e o esforço que ele botou para tirar aquele 6,5 é muito maior do que o cara que tinha tudo e tirou 7. Sim. Porque o cara trabalhava, ia cansado pra escola. Mano, imagina você com 15 anos, 14 anos, você trabalhando e de noite. Cara, você tá vivendo uma vida adulta adolescente. Você tá, Claro. sabe? Você não tem maturidade para isso, né? Aí tem toda a questão familiar, tem toda a questão regional. Tudo isso é contado, né? Então eles vão considerar, por exemplo, qual é a sua vida. Eles vão querer saber quais são os seus sonhos, quem são as pessoas que você admira, quais foram os fracassos que você teve, como você superou esses fracassos. Então, eles vão medir sua inteligência emocional, sua percepção de mundo, seu autoconhecimento, isso é considerado. Eles vão perguntar para as pessoas que te acompanharam por muito tempo qual a opinião deles sobre você. Porque você pode falar, eu sou foda, eu sou o mais inteligente da minha sala. Mas vamos ver se a percepção é a mesma, né? Seu professor acha isso? Se você está aplicando para mestrado, para doutorado, seu chefe acha isso? Seu coordenador de pesquisa acha a mesma coisa? Então, eles vão considerando essa vertente pessoal. E tem também a versão técnica, né? Você vai ter que fazer uma prova, um vestibular, só que de, vamos supor, 100% dos pontos, talvez o vestibular seja 30%.
40% do peso total. Porque o contexto ele tem muita força. O que você faz fora da escola? Você só vai para a aula das 7 da manhã ao meio-dia? E o resto? Fica vagabundeando, assistindo Netflix e jogando jogos online? O que tu faz com a tua vida? No mestrado, no doutorado, o que tu faz? São as extracurriculares. Entendi. Tem um peso muito importante, porque mostra qual que é o ser humano que você é e qual que é a sua perspectiva de futuro. Se você é um cara que está investindo conhecimento, buscando, assistindo vídeo e tal, né, ou não. Então são várias maneiras de medir o ser humano.